Então vamos abrir agora a Bíblia Sagrada, o Santo Livro, lá no livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 1 em diante. E o tema da mensagem é: só os nascidos de Deus fazem parte da Igreja de Jesus Cristo. Preste atenção nisso. Só os nascidos de Deus fazem parte da Igreja de Jesus Cristo. Todos encontraram? Então o texto diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí Jesus respondeu a Nicodemos: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tremendo, né? Se não nascer de novo, não pode ver o reino. Aí Nicodemos perguntou: Senhor, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura ele voltar ao ventre da mãe e nascer outra vez? E Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso coração nessa noite. Oremos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus Cristo, aqui estamos nós, a tua igreja, os teus santos, os teus escolhidos, os teus pequeninos, as ovelhas do teu rebanho, a nação santa, o povo que o Senhor predestinou em amor, aqueles que ouvem a tua voz e te seguem, que são obedientes aos teus mandamentos, que se submetem aos teus decretos, que fazem a tua vontade, aqueles que sentem prazer em ouvir a tua voz, em adorar o teu nome, em louvar o Deus bendito, o Deus eterno. E estamos todos aqui, Senhor, com uma alegria na alma, porque é um prazer muito grande nós temos o privilégio de estar aqui nesse santuário. É um prazer muito grande ouvir o que nós temos ouvido aqui nesse templo. O Senhor tem sido maravilhoso conosco. Nós só temos a te agradecer. E por mais que nós te agradeçamos, ainda vamos ficar com aquela sensação de que não foi o suficiente. Por mais que a gente te sirva, ainda vamos ficar com a sensação de que não servimos como deveríamos servir. Então nessa noite, Jesus, fala ao teu povo, fala à tua igreja, fala a este homem, a esta mulher, esta jovem, este rapaz. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Fala através de mim. Dá-me a inspiração, a sabedoria, a capacidade, para que eu possa proclamar a tua palavra, mas proclamar a tua palavra da maneira que o Senhor quer que ela seja proclamada, com verdade. Para que tudo seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para o amadurecimento espiritual dos teus pequeninos. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome do Senhor, e que todos digam amém e amém. Diga graças a Deus.
Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, o sistema religioso que está aí estabelecido diz que para fazer parte da Igreja de Jesus existem várias formas e maneiras. Se a pessoa batizar nas águas, faz parte da igreja. Se a pessoa atender o apelo de um pastor para aceitar Jesus, diz que ela faz parte da igreja. Se a pessoa frequenta os cultos, diz que ela faz parte da igreja, que ela é um filho de Deus, que ela é um crente em Jesus Cristo. Diz até que uma pessoa que está se prostrando diante de uma imagem faz parte da igreja de Jesus. As estatísticas dizem que o Brasil tem não sei quantos milhões de cristãos. Eles consideram todo mundo cristão. Não importa a denominação, não importa se é católico, não importa se é evangélico, não importa se é adventista, não importa se é testemunho de Jeová. Não, todo mundo é cristão. Mas, na verdade, só os nascidos de Deus, só aqueles que experimentaram de Deus o milagre do novo nascimento, fazem parte verdadeiramente da igreja de Jesus. Porque fazer parte de um movimento religioso é uma coisa. Ser membro de uma denominação é uma coisa. Ser membro da igreja é outra. Fazer parte da igreja é outra coisa. Isso aqui não é a igreja. Isso aqui é um templo onde a igreja de Jesus se reúne. A igreja sou eu, a igreja são vocês. Amém? Você vai entender melhor isso aqui. Então, esse texto que nós acabamos de ler, ele é maravilhoso porque ele traz um relato de um dos encontros mais marcantes de toda a história da Bíblia. Você vê de um lado Nicodemos, um dos homens principais, um dos principais líderes da religião judaica, um dos principais líderes de Israel, e do outro lado, um simples galileu, que ia conseguir atrair verdadeiras multidões, um mestre que não tinha diplomas, que nunca havia sido ensinado pelos outros mestres de Israel, nunca havia sido ensinado, aos pés de nenhum deles, de nenhum dos rabinos, mas que ensinava com autoridade, que deixava os mestres da religião judaica estupefatos. Ele dizia: como é que pode? Ele não é da nossa linhagem, ele não fez o nosso seminário, ele não estudou na nossa faculdade de teologia, ele não foi ensinado por Gamaliel. E como é que ele ensina coisas que nós não conseguimos ensinar? Como é que ele ensina com tamanha autoridade, a ponto de atrair as multidões? Você vê, um homem que dedicava todo o tempo possível para conversar com as multidões, para ensinar as multidões, mas que quase não dedicava tempo nenhum para dar atenção aos sumos sacerdotes, não dedicava quase nenhum tempo para dar atenção para aquela elite religiosa de Israel. Olha o contraste aqui. Então, esse texto aqui mostra que Nicodemos vai de noite ao encontro de Jesus, impressionado pelos milagres que Jesus realizava. Ele não foi impressionado pelo ensino, ele não foi impressionado pela palavra. O que impressionou Nicodemos no primeiro momento foram os sinais. Por isso que ele se dirige a Jesus e diz: sabemos que és mestre, um mestre como tantos outros que havia, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ninguém pode ressuscitar um morto se Deus não estiver com ele. Ninguém pode transformar água em vinho. Ninguém pode multiplicar 5 pães e 2 peixes se Deus não estiver com ele. E é interessante, eu queria que você observasse, que Nicodemos fala em nome dos outros líderes. Ele diz: sabemos que és mestre. Sabemos, plural. Eu sei e os outros também sabem. Então veja que Nicodemos era um dos principais da religião judaica. Ele conhecia profundamente as escrituras do Velho Testamento. Ele conhecia todas as profecias que anunciavam a vinda de Deus, manifestado num corpo de carne para salvar o seu povo. Havia as profecias. E, no entanto, este homem aqui
não conseguia discernir que Jesus, que estava ali diante deles, era Deus na sua manifestação de filho, era Deus numa forma humana. Para ele, era apenas mais um mestre. Apenas mais um mestre. E você sabia que não é diferente nos dias de hoje? Os líderes religiosos de hoje, na sua grande maioria, essa elite religiosa dominante dos nossos dias, eles veem Jesus apenas como numeral. Para eles, Jesus é apenas a segunda pessoa de uma falsa trindade que foi inventada pelos bispos católicos. Para eles, Jesus é apenas um numeral. Quem é Jesus? A segunda pessoa da trindade. Para eles não passa disso. Deixa eu mostrar uma coisa aí, segura um pouco aí, João. Abra em Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34. Versículo 11. Veja a profecia. Deus falando através do profeta. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Olha Deus falando. Olha Deus mandando um recado pelo profeta Ezequiel. Olha, o Senhor está dizendo: eu mesmo, eu Deus, vou procurar as minhas ovelhas e as buscarei. Está aqui. Profecia. Pastor, mas como é que ele ia adivinhar que Jesus era Deus numa forma de homem? Como é que era? Não havia um sinal disso aqui? Havia. Livro de Isaías, capítulo 7. Deus é maravilhoso. É só prestar atenção. É só levar Deus a sério, que as coisas ficam claras. Isaías capítulo 7, versículo 14. Eles ouviam falar do Salvador que viria, que Deus havia dito: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Eles sabem tudo isso. Como é que a gente vai saber? Qual é o sinal que essa profecia está se cumprindo? Como é que nós vamos saber que Deus está cumprindo a palavra? Aí o profeta Isaías diz: portanto, versículo 14, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Olha, Deus vai fazer algo tremendo, que é um sinal para vocês não terem dúvida que a profecia está se cumprindo. Qual era o sinal? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Não era o nome dele, não. Ela vai dar à luz um filho e ela vai no cartório registrar. Qual é o nome do menino? Emanuel? Não. O anjo disse a José e disse a Maria: você vai colocar nesse menino o nome de Jesus. Vocês vão chamá-lo de Emanuel, Deus conosco. O Deus Todo-Poderoso está agora presente nessa criança que nasceu da Virgem. O sinal era este. Pela primeira vez em toda a história da humanidade, uma mulher concebe uma criança, dá à luz a um filho, sem que o espermatozoide do homem fecundasse o óvulo da mulher. Pela primeira vez. Nunca houve uma mulher grávida sem que tenha sido fruto ou de um relacionamento sexual, ou agora nos últimos tempos, que a ciência evoluiu, já pode se fazer inseminação artificial, né? O médico pega lá o espermatozoide do homem, vai lá no útero da mulher, coloca e fecunda a mulher. Mas se não existir espermatozoide e óvulo, não pode conceber. Então esse foi um sinal tremendo. Disse: olha, o Senhor mesmo vai dar um sinal a vocês. Uma virgem vai dar à luz uma criança. Uma mulher que nunca teve relacionamento sexual com homem nenhum. E naquela época não tinha inseminação. Então é um sinal espetacular. Então Jesus é Deus. 1 de João,
1 de João, capítulo 5. Versículo 20. Olha o que é que João diz. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo. Está aqui. Já está presente. O que a Bíblia chama de filho, o que é? A natureza humana. A natureza de carne. Sabemos que o Filho de Deus é vindo, já nasceu. E ele, o Filho, porque Deus falava através do Filho, Deus falava através do corpo de carne que ele mesmo gerou, nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, olha, tem umas profecias, tem umas escrituras, o sinal se cumpre, uma virgem na Galileia dá à luz uma criança, e mesmo assim, um dos principais líderes da religião judaica não consegue discernir que diante dele estava o Deus Todo-Poderoso. Ele via apenas mais um mestre. Apenas um mestre, como tantos outros. Bom, voltando aqui ao texto de João, volte lá. Em João capítulo 3. Você vai ver que a resposta de Jesus, aquelas palavras elogiosas de Nicodemos, é simplesmente desconcertante. Porque ele chega elogiando. Sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Altos elogios, rasgados elogios. Aí o versículo 3. Jesus responde: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus estava dizendo: Nicodemos, olha, a tua posição espiritual em Israel não serve para nada. Esse monte de sacrifício que você e os outros sacerdotes oferecem não funcionam. Os títulos religiosos que vocês ostentam não têm nenhum valor. Não vale nada. Isso tudo é lixo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você não pode enxergar as coisas de Deus. Você não pode compreender a verdade divina, rapaz. Não adianta nada. Aí Nicodemos reage a esta afirmação de Jesus com uma pergunta idiota. Absolutamente imbecil. Olha só, nós estamos falando de um dos principais líderes da religião judaica. Quantos líderes das religiões hoje também fazem perguntas imbecis? Quer dizer que estou predestinado, posso beber, posso fumar, posso arranjar 1000 mulheres e está tudo certo. Já ouviu esse tipo de pergunta? Isso é uma pergunta idiota, né? Absolutamente imbecil. Mas aqui, ó, versículo 4. Nicodemos perguntou a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Olha, eu fico impressionado, porque ele era um dos principais líderes da religião, um advogado, um homem de uma cultura exuberante, e não entendeu absolutamente nada do que Jesus falou. Não entendeu nada. Jesus estava se referindo ao nascimento espiritual, e ele imaginando que Jesus estava falando de nascimento físico. Mas como é que pode, um homem velho como eu, 70 e poucos anos, eu posso voltar de novo para a barriga da minha mãe e nascer segunda vez? Imagine isso aqui. Por isso que eu digo que não é diferente nos dias de hoje. Hoje, quando se fala da necessidade de nascer de novo, a maioria dos líderes, a maioria dos pastores imaginam que nascer de novo tem a ver com atender o apelo. Olha, fulano nasceu de novo, é crente, é filho de Deus, aceitou Jesus ontem à noite. Outros imaginam que quando se fala em nascer de novo, tem a ver com batismo nas águas. Olha, na hora que você se batiza, quando eu te mergulhar nas águas,
você está sepultando a velha criatura. Quando você se levanta das águas, você é nova criatura. Quantos de vocês foram ensinados assim? Inclusive eu. Outros imaginam que ser nova criatura é frequentar um culto. Não, absolutamente não. Leia o versículo 5. Jesus disse: Nicodemos, você é burrinho mesmo, hein, cara? Você é muito inteligente para as coisas do mundo. Você é um advogado, você é um homem de cultura, mas para as coisas de Deus, você é um jumentinho mesmo, cara. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora vem a pergunta: o que é nascer da água e do Espírito? Aí eles dizem assim: batismo nas águas. Não, absolutamente não. Água simboliza a palavra. Quem não nascer da palavra e da ação sobrenatural do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Você quer ver uma coisa? Segura aí, vamos lá atrás. 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23 em diante. Vamos entender isso aqui agora. Pedro diz assim para a igreja: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante o batismo nas águas. Não, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Está aqui. Então, quando um eleito de Deus ainda está morto em delitos e pecados, e ele ouve a palavra da verdade, ele crê quando ele ouve, porque só as ovelhas creem. Quem não é ovelha não crê. Quem é ovelha contesta. Quem é ovelha finge crer, mas não vive a palavra. Mas quem é ovelha de verdade, ouve a palavra, crê, e naquele momento que ouviu a palavra e creu, ele foi batizado, selado, ungido com o Santo Espírito da promessa. É nesse momento aí que acontece o milagre do novo nascimento. Estamos aqui perto, Efésios. Abrem Efésios, capítulo 1, versículo 13. Olha como Paulo diz isso para a igreja de Éfeso, para os irmãos de Éfeso. Ele diz assim: em quem também vós, depois que batizaste nas águas e passaste a frequentar cultos de busca ao Espírito Santo. Já viu nas igrejas pentecostal? Diz que o cara batiza nas águas, aí começa a buscar. Domingo tem busca. Domingo é o culto de busca. E tem gente que está 30 anos dentro da igreja e diz: eu não entendo por que eu ainda não achei. 30 anos que eu busco esse Espírito Santo e ele não quer nada comigo. Gera frustração. Deixa as pessoas malucas. Cria problemas seríssimos. Não é isso que ele diz aqui não, irmãos. É outra coisa. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade. Ouvir a palavra da verdade não é ouvir que Jesus curou o cego. Não é ouvir sobre os milagres de Jesus. Não é ouvir sobre as maravilhas de Jesus. Ouvir sobre a palavra da verdade é ouvir a verdade plena que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo, o evangelho da graça de Deus. Ouvir que há um povo desse mundo que Deus predestinou em amor para a salvação. Aos que predestinou, a esses também chamou. É ouvir que Deus é soberano, que o homem não tem livre-arbítrio. É ouvir que a salvação é eterna, que salvo uma vez, salvo para sempre. É ouvir que na cruz do Calvário, Jesus fez a obra completa.
Ele não fez a obra pela metade, ele fez 100%, tudo que era necessário ser feito para que nós fôssemos salvos, ele já fez ali na cruz, e etc, etc, etc. Então, quando você ouve a palavra da verdade, e você crê nesta verdade, você é batizado com o Santo Espírito da promessa. Então, não é o batismo nas águas, como se ensina em 99% das igrejas. Irmãos, nem toda a água do mundo seria suficiente, teria poder para realizar transformação espiritual na vida de quem quer que seja. Nem toda a água do mundo, absolutamente não. Se fosse por batismo nas águas, nenhum filho de Deus do Velho Testamento teria sido salvo. Aquele ladrão na cruz não teria sido salvo. Ele não batizou em água. Ele não batizou em água nenhuma. Amém? Amém, irmãos? Olha, o novo nascimento é resultado do crer. Porque a salvação só é possível pela fé, né? Então o novo nascimento é resultado do crer. Aqui mesmo em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos. Quer dizer que é uma coisa que Deus fez graciosamente. Não foi em troca de alguma coisa, não foi pelos teus méritos. Não é que Deus olhou um dia para você e disse: puxa vida, aquele cara tem mérito. Olha, ele tem feito algumas coisas que vale a pena eu salvá-lo. Não. Que mérito nós tínhamos? Nenhum. Todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. Todos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé que o próprio Deus imputa ao nosso espírito. Porque a fé é um dom de Deus. Isto não vem de vós. Nem a salvação, nem a fé. Vem dele. Isto é dom de Deus. Aí no versículo 9, para não deixar dúvidas, ele diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Não é porque a mãe de fulano orou, não é porque o pai de Beltrano jejuou, não é porque fulano pediu muito a Deus para ser salvo, aí Deus... Não. Pela graça sois salvos. Deus salvou a mim, Deus salvou a você graciosamente. Diga graças a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, o que prova que nós somos filhos de Deus de verdade, não é ter Bíblia, não é frequentar um culto, se bem que todo filho de Deus frequenta cultos. Mas tem muita gente que não é de Deus e frequenta. Eu digo sempre, quem não é de Deus, pode frequentar um tempo, 2 tempos, mas não todo o tempo. Tem uma hora que ele pega o beco, como diz o cearense. Tem uma hora que ele se vai e não aguenta ficar. Não suporta ficar, né? Então, não é o fato da pessoa frequentar culto, ter Bíblia, fazer jejum, obras da lei, pagar preço. Não. O que prova que a pessoa é verdadeiramente filho de Deus é quando o Espírito Santo de Deus habita nela. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Vamos ver se é isso mesmo. Se esse pastor Carlos não está com uma história furada aí. Se não é invenção desse pastor. Ele está contrariando a gente. A gente ensina uma coisa e ele está dizendo o contrário. É só o que eu ouço aí fora da pastosada. O senhor está atrapalhando o nosso trabalho. Eu? Vocês é que estão atrapalhando a vida do povo há muito tempo. Com falso evangelho, com falso ensino. Então vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se fizeres muito jejum. Ficar 12 horas de joelho no chão orando. Se subir os montes. Se fizer vigília toda sexta-feira, de 11 da noite às 6 da manhã. Não. Isso aí não prova coisa nenhuma. Se de fato
o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém, olha, se alguém, pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser ministro, pode ser levita, pode ser o que for. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Se não é de Cristo, é de quem? É do outro, está aqui. Olha, irmãos, e o Espírito de Cristo só habita em nossas vidas quando nós cremos. Não tem outro jeito. O Espírito Santo, para o Espírito Santo habitar em mim, habitar em você, só tem um jeito: ouvir a palavra da verdade e crer. Se crer, é na hora, vapt-vupt. Há uma transformação total na tua vida a partir daquele momento. Não tem outra maneira. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Atos capítulo 10, versículo 43. Encontraram? Quando Pedro chega na casa de Cornélio, gentios, gente que não era nascida em Israel. Aí Pedro chega na casa de Cornélio, começa a falar da verdade de Deus. Depois você lê o capítulo inteiro. Mas aqui, ó, no versículo 43, ele diz: dele, falando de Jesus, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecado. Isso foi o fim da pregação. Olha o que acontece no versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Está na tua Bíblia assim? Sobre todos que criam na palavra. Estava ouvindo falar de Jesus. Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador. Todo que crê nele recebe remissão de pecado. Todos que criam. Não acabou nem a pregação, o Espírito de Deus já veio sobre a vida daquelas pessoas. Diga graças a Deus. Volte lá em João capítulo 3. Versículos 6 e 7. Jesus disse a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito de Deus, é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É interessante que Jesus usa essa palavra importa no plural. Opa, está amarrado. Depois você corta isso aí. Puxa vida. Deixa eu desligar. Nem na hora do culto. Então, ele usa ela no plural. Importa-vos. O que é que isso significa? Significa que Jesus estava se dirigindo aqui não apenas a Nicodemos, mas a todos que faziam parte da religião judaica. Importa-vos nascer de novo. A você e a todos os demais, importa-vos nascer de novo. Quer dizer que o novo nascimento, irmão, é uma necessidade imperiosa. Tanto Nicodemos como os seus colegas de conselho religioso, como toda a nação de Israel, todos eles, sem exceção, estavam mortos de delitos e pecado, não havia um mínimo de esperança para eles. Por mais que eles praticassem as obras da lei, por mais que eles sacrificassem animais, por mais que eles fizessem jejum, por mais que eles fossem fiéis à tradição dos anciãos, mas não tinha esperança de salvação para eles.
Quer dizer que apesar de todo o moralismo, apesar da grande religiosidade desse povo, eles precisavam crer na verdade para poder ter o Espírito Santo de Deus e assim nascerem de novo. Está aqui. Pastor, o que é ser nascido da carne? Olha, é a nossa natureza adâmica. É uma coisa que nos domina, é aquela coisa que faz parte do caráter do homem sem Deus, por causa do pecado de Adão. Quando Adão pecou, todos que nascem a partir de Adão, nascem separados de Deus. Houve uma separação de Deus. Então são nascidos da carne. Todos são nascidos da carne. Quem é nascido da carne, é carne. Quem é nascido do Espírito, é Espírito. É interessante que você observar que quando se fala nascido da carne, as pessoas às vezes fazem uma confusão tão grande sobre isso. Mas é muito simples. Todos são nascidos da carne. É a tua natureza adâmica. Como é que era a tua vida antes de você nascer do Espírito? Como é que era? É só você fazer um retrospecto. Então, em Gálatas, você vai entender melhor. Gálatas capítulo 5. Na verdade, é o homem numa total rebelião contra Deus. Nascido da carne é o homem em total rebelião contra Deus. Então, vamos lá, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Olha o que ele diz. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria. Aí Paulo diz, se eu for continuar, vai dar uma Bíblia. Ele diz, chega. E coisas semelhantes a esta. Ele fez apenas um resumo das principais. E todas as outras coisas semelhantes a estas aqui. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quer dizer que Paulo está mostrando aqui que as obras da carne é uma coisa que nos domina, é uma coisa que faz parte do caráter do homem sem Deus, por causa de quê? Por causa do pecado de Adão. Enquanto você não nasce de novo, você é nascido da carne. O normal é você praticar essas coisas aqui, ó. Isso é o normal. Então preste atenção, porque as características que o apóstolo Paulo cita aqui, relaciona aqui, olha, é uma fotografia tremenda, é uma fotografia fiel do que é o homem sem Deus. O homem sem Deus, ele é capaz de mergulhar em tudo que é podre, em tudo que é degradante. Ele não tem nenhuma noção, nenhuma referência moral, nenhuma referência ética. Ele não tem nenhuma consciência sobre a sua vida espiritual. Ele não tem nenhuma consciência sobre o que significa a vida eterna. Não tem. Então a verdade é que nós nascemos neste mundo já com uma natureza carnal que sobressai no nosso caráter, sobressai nas nossas atitudes, no nosso temperamento. Você vê quando uma pessoa é nascida da carne, pelo caráter da pessoa, pelas atitudes da pessoa, pelo temperamento da pessoa. E só muda isso, primeiro, se ela for eleita de Deus. Se foi uma predestinada, no momento que ela ouvir a palavra da verdade, crê, e ela for batizada com o Espírito Santo, aí isso aí muda por inteiro.
Aí muda completamente. É a partir daí que o Espírito Santo, através da palavra, começa a nos mudar, começa a operar uma transformação, começa a produzir na nossa vida o fruto do Espírito. Agora, essa lista aqui das obras da carne é muito importante e por duas razões. Em primeiro lugar, porque ela mostra o contraste com o fruto do Espírito. Há um contraste tremendo de como é a maneira de viver, a maneira de pensar, como é o caráter, como é o temperamento de uma pessoa que é nascida da carne. E o contraste, quando você vê essa pessoa nascida do Espírito, como muda tudo da água para o vinho. Está aqui. Em segundo lugar, porque essa característica aqui identifica de uma maneira tremenda todas as práticas pecaminosas que caracterizam os filhos do diabo. Todo filho do diabo pratica isso aqui, ó. E os de Deus, enquanto estão mortos em delitos e pecados. Mas os do diabo nascem praticando isso e morrem praticando isso aqui. Uma pessoa que já nasceu de novo, ela pode, em algum momento da vida dela, cair num desses pecados aqui. É possível, isso acontecer, é possível. Um exemplo disso é Davi. Só que Davi errou uma única vez, se arrependeu, nunca mais tornou a fazer aquilo. Pagou um preço violento, pagou um preço caro pelo seu erro, mas se arrependeu e nunca mais tornou a fazer. Hoje o que você mais encontra é gente vivendo vida errada, vida torta, faz uma vez, faz duas. Não, Davi também fez, aí faz a terceira. Não, Davi não fez isso não, Davi cometeu um erro só. E se arrependeu e ponto final, acabou a história. Porque, irmãos, se você vê uma pessoa que vive constantemente tendo um tipo de conduta que se encaixa dentro dessa lista aqui, dentro da igreja, já está 6 meses, 1 ano dentro da igreja, e tem um tipo de conduta, um tipo de comportamento que se encaixa nisso aqui, olha, essa pessoa nunca foi regenerada, essa pessoa nunca nasceu de novo, essa pessoa não é filha de Deus, ela é filha do diabo. Porque se fosse filha de Deus, teria crido na palavra, teria sido batizada com o Espírito Santo e haveria uma mudança total na sua vida. Amém? Por isso que Paulo fez uma advertência tão dura. Olha, isso é muito duro. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Pensa na dureza disso aqui. Não tem herança. Não são herdeiros, não são filhos, é isso que ele está dizendo. Então, é muito importante que eu dê uma breve definição de cada um desses pecados que Paulo menciona nessa lista. Não vou me aprofundar muito não, tá? Vou dar uma breve explanação. Por exemplo, ele começa. As obras da carne são conhecidas e são prostituição. Isso aqui abrange muita coisa. Mas principalmente o adultério. Mas abrange muitas outras coisas. Viu? É obra da carne. Impureza. O que é impureza? Relação sexual, por exemplo, entre pessoas solteiras, entre pessoas do mesmo sexo, homossexualismo, lesbianismo, pedofilia e até os abusos sexuais contra o próprio corpo. Se encaixa em impureza. Hoje você ouve cada coisa que se pratica aí fora, que você fica dizendo, para o mundo que eu quero descer. Para o mundo que eu quero descer, meu irmão. As coisas que se praticam hoje. Coisa contra o próprio corpo, a impureza. Na sequência ele diz lascívia.
É aquilo que na linguagem popular nós chamamos de imoral. Tem gente, tanto homem quanto mulher, que é imoral na maneira de falar. Fala, você vê a imoralidade no sujeito ou na sujeita. Imoral na maneira de vestir. Decote, os seios tudo de fora, para chamar a atenção dos homens. Saia, aqui ó, anda, você vê a ponta da calcinha. Você é uma mulher imoral, indecente. Cruza as pernas, dá para fazer um exame ginecológico. Lascívia. Imoral no comportamento. Não tem pessoa que você olha assim, ô mulher imoral, ô sujeito imoral. Tudo isso está aqui inserido em lascívia. Viu? Diz que uma moça ia para a igreja, usava uma mini saia terrível, um decote escandaloso. E diz que o pastor pregava. O pastor não pode expulsar ninguém, né? Fazer o quê? Aí diz que um dia ela chega na igreja com uma roupa decente, não mais usando decote, uma roupa bacana mesmo. Aí que o pastor viu aquilo, acho que quando terminou o culto, chamou a moça, e disse, vem cá, querida, olha, tantos meses que você frequenta aqui, Deus fala, e eu sempre observando, você usa uma roupa totalmente conveniente. Por quem mandou você vestir essa roupa hoje? Ela disse, pastor, ninguém mandou. E por que você mudou? Porque hoje eu troquei de roupa, tomei banho, troquei de roupa, e quando eu cheguei de frente do espelho, eu botei um espelho grande lá em casa, e não tinha, e eu me olhei por inteira, eu digo, Deus do céu, isso não é maneira de uma filha de Deus se vestir. Ela disse, eu me vi, eu não estava me vendo. Quando eu me olhei, eu mesmo disse para mim, isso não é maneira de uma filha de Deus se vestir. Por isso agora eu estou aqui, dessa maneira. Amém, irmãos? Idolatria é adoração aos deuses falsos, é você direcionar a tua fé para objetos ou coisa. Às vezes os evangélicos metem o pau nos católicos. Católico é tudo idólatra, gosta de imagem, gosta de ídolos. Sim, e você gosta de quê? De sal, de rosa, de água ungida. É a mesma idolatria. Olha esse óleo aqui, leva e passa lá para você vai ver como vai funcionar. Não é a mesma coisa, leva essa imagem e confia nela para você ver. É a mesma idolatria. É a mesma perversidade. Idolatria também é o apego exacerbado aos bens materiais. A pessoa fica tão apegada a bens materiais que aquele bem material parece Deus para ela. Apegado ao dinheiro, apegado ao automóvel, apegado a isso, apegado aqui, isso é idolatria também. Na sequência, feitiçaria. É o envolvimento com tudo que é magia. Tudo que é magia, em qualquer nível, é feitiçaria. Você pensa que feitiçaria é só macumba? É só ir na Umbanda? É só astrologia, ler horóscopo, jogar carta, búzio, tarô? Não. Você quer ver uma coisa que é feitiçaria? Tem alguns movimentos religiosos aí fora que faz feitiçaria direto e diz que é a igreja de Jesus. O cara manda colocar sal grosso no chão do templo e diz assim, você vai passar em cima desse tapete de sal e todo o mal vai sair da tua vida. Isso é feitiçaria. Da braba. Olha, vamos colocar uma mesa branca com uma toalha branca. Quando você colocar a mão nessa mesa branca, todo o mal sairá da tua vida. Isso é macumba. Só que é macumba evangélica.
Que é pior. Não, você vai colocar o nome do teu inimigo e vai colocar dentro do sapato do pé esquerdo. É o teu vizinho que está criando problema? É o teu marido que arranjou um amante? Coloca o nome da amante. Coloca o nome do marido, coloca o nome do vizinho no sapato do pé esquerdo. Ó. E aonde você for, lembre-se sempre, você fica falando em pensamento. Está amarrado, está amarrado. Eu te piso em nome de Jesus. Isso é macumba da braba, meu irmão. Não, é verdade. Eu estou fazendo uma graça, mas é verdade. Eu já pratiquei muita feitiçaria desse tipo. Muita. Não foi pouca, não. Viu? Na sequência ele diz, inimizade. Isso é um pecado terrível. Aquela pessoa que tem um espírito de hostilidade. Ela tem um espírito de estar sempre provocando desavença. Aquele espírito de rancor, aquele espírito de ódio. Sabe aquela pessoa que você não vê nenhum sentimento de amor? É uma pessoa que provoca inimizades. Na sequência, porfias. É diferente. Você manja aquela pessoa que gosta de criar contendas? Ela sente prazer em contender, gosta de desafiar os outros, gosta de ser contra tudo. Ela é contra tudo. O negócio dela é ser contra. Você pode falar a coisa mais maravilhosa do mundo, ela é contra. Só por ser contra, só para criar uma contenda. Só para criar um caso. Será que você já viu pessoas assim dentro da igreja? Tudo é contra, tudo é do contra, tudo é do contra, tudo é do contra, tudo é do contra. Tá aqui. Chama-se porfias. Ciúmes. Toda pessoa ciumenta é uma pessoa egocêntrica. É aquela pessoa que só dá valor a ela. Ela não dá valor às realizações do outro. Ela não dá nenhum valor à vitória dos outros. Ela só dá valor às vitórias dela. Para ela só tem valor o que ela faz. Aliás, esses 3 últimos itens aqui é o que você mais vê sendo praticado dentro das igrejas. Gente com Bíblia debaixo do braço, mas que tem o espírito de criar inimizade, o espírito de porfia, né? Gosta de desafiar os outros, gosta de ser contra tudo, né? Feitiçaria. Isso é o que você mais vê dentro das igrejas. Ciúmes. Já falei ciúmes, né? Já. Iras. A palavra de Deus diz, irai-vos e não pequei. Quer dizer que tem uma ira que leva a pessoa a pecar. É aquela pessoa colérica. É aquela pessoa que tem explosões de raiva. Na hora que ela está com raiva, ela explode e não mede consequências se tiver que maltratar você. Ela não quer nem saber, ela vai maltratar você, ela vai ferir você. Se for possível, ela até te agride. Então essa ira aqui é do diabo. É uma ira pecaminosa. Viu? Uma pessoa de Deus não pode ser assim. Em hipótese alguma. Depois ele diz discórdias. Tem gente que tem dentro dele um espírito de sempre discordar da opinião de outras pessoas. Você diz, eu acho que beber mais de 3 litros de água por dia faz bem para a saúde. Eu não acho, não. O cara sabe que é bom. Olha, fazer caminhada de manhã, pessoal, é uma coisa boa. Vai fazer bem para a tua saúde. Vamos caminhar todo dia 1 hora. Aí o cara diz, eu não acho nada disso. Acho que faz bem é dormir. Sabe? Aqui, ó. É sempre promovendo discórdia. Ele tem prazer de discordar da opinião dos outros.
O prazer dele é discordar. Isso é um pecado terrível. E dissensões, pastor? Parece a mesma coisa, não parece? Mas não é. É aquela pessoa que está sempre criando contendas, está sempre ferindo os outros, está sempre criando inimizade entre as pessoas. É diferente de discórdia. Essa outra aqui, que pratica as dissensões, não faz outra coisa a não ser criar contendas. Ele fica procurando. Como é que eu posso jogar Orlando contra o Rodrigo? Eu tenho que criar uma contenda nesses dois. Ele sente prazer quando vê que o circo pega fogo. Como é que eu faço para jogar a irmã fulana contra o pastor? Sabe? Tem gente que faz isso, pessoal. Você pensa que não faz? Que sente prazer nisso. Ele joga a gasolina e o fogo e sai fora. E fica de longe. Só vendo o circo pegar fogo. Mas aqui na sequência ele diz... Ele fala do pecado de criar facções. É um pouco diferente. O que é uma pessoa que tem o espírito de facções? É aquele espírito de partidarismo. É aquela pessoa que tem um espírito de criar grupinhos apenas com o objetivo de contra a verdade. Isso acontece muito no mundo religioso. Isso acontece muito. Hoje acontece aos montes. Por exemplo, o cara faz assim, é pastor, aí ele acha bonito a graça de Deus, eu vou pregar a graça. Mas o pastor Carlos prega, eu queria pregar um pouco diferente. Aí ele vai criar alguma coisa para contradizer o que a gente prega. Sabe? Para criar um partido diferente. Hoje tem uns montes aí. Hoje tem gente pregando graça, dizendo que não tem mais dadismo. Outro prega a graça, diz que não tem mais que celebrar ceia. Outros prega a graça, diz que Pedro era do diabo. Que Adão e Eva eram as duas sementes. Um era filho de Deus, outro era filho do diabo. Coisas bárbaras, coisas absurdas. É isso aqui, ó. Qual o próximo? Invejas. Eita, isso é terrível. É quando a pessoa passa a ter desejo de possuir o que o outro tem. Ela tem inveja. Às vezes tem desejo de possuir um bem material. Poxa, gostei tanto do celular que o Carlos comprou. Eu queria ter um desse, eu queria ter um desse, eu queria ter um desse. E por essa inveja, ele faz qualquer coisa. Fulano comprou um carro. Eu queria ter um carro igual. Às vezes já tem até um carro. Às vezes, 2 compraram carros novinhos. Na hora, um comprou um Fiat, o outro comprou um Corsa. O Corsa, dependendo do modelo, é até mais caro do que um Fiat. Aí o que comprou o Corsa é cheio de ciúmes. Aí quando ele vê o outro com Fiat, ele diz: puxa, me arrependi, eu queria era um Fiat mesmo. Rapaz, está com um carro melhor, mas ele quer igual ao outro. Imagine isso aí. Ele quer uma coisa inferior, desde que ele tenha igual àquele outro lá. Aqui. Inveja. Às vezes é o desejo de possuir o cargo que o outro tem. Quer tomar o lugar do outro. Às vezes essa inveja é o desejo de possuir a amizade que o outro tem. Aí ele vai destruir a amizade para ver se toma aquela amizade para ele. Já viu pessoas assim? Isso às vezes acontece muito entre famílias, né? Muito, 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 muito. Quase terminando, né? Bebedices. Sabe o que é bebedice? É o uso indiscriminado
intempestivo de bebidas alcoólicas. Por exemplo, tem gente que bebe segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas bebe mesmo. Ele vai almoçar, bebe. Eu era assim. Eu ia almoçar, tomava 2 cervejas na hora do almoço, trabalhando. Tomava 2. Acabava o expediente, chamava 2, 3 amigos e ia, vamos tomar uma que ninguém é de ferro, né, meu irmão? Depois de um dia desse, aí sentava na mesa de um bar, tomar uma era 4, 5, 6, 10. Já chegava em casa para dormir de pote cheio. Bebe se nasceu alguém, bebe se morreu alguém. Conseguiu um emprego, bebe. Foi mandado embora, bebe. Tá chovendo, vou beber para esquentar. Tá calor, vou beber para esfriar, uma geladinha. Até para ir visitar alguém, ele faz assim, ó. Eu era assim. Vou lá na tua casa sábado, Orlando. Orlando me convidou. Vai lá, aparece lá, Carlos. Sábado? Que hora? Aparece lá em casa umas 10 horas da manhã. Mas tem uma geladinha lá, não tem? Porque se não tiver, não vou não, meu irmão. O cara só vai onde tem bebida. Tudo tem que ter a bebida no meio. Tudo. O cristão, ele pode tomar um copo de vinho no almoço. Pode, não é pecado nenhum. Pastor, eu não gosto de vinho. Mas às vezes dá vontade de eu tomar um copo de cerveja. Pode. Em nenhum lugar da Bíblia está proibido isso aqui. Jesus era convidado para almoçar, para jantar, e a turma ficava olhando. Como é que pode? Ele se senta com os pecadores. Olha lá, o fariseu convidou, ele foi. Mas Jesus aproveitava para dar lições espirituais para todo mundo. Para recriminar o erro. Mas os inimigos dele diziam, esse Jesus aí não está com nada. Isso é um glutão, comia, gosta de comer, convida para almoçar ele vai, convida para jantar ele vai. Glutão e bebedor de vinho. Quer dizer que a turma ficava olhando, olha o cara bebendo vinho, meu irmão. Se fosse nos dias de hoje, olha, eu acho que Jesus não entrava na maioria das igrejas. Na maioria das igrejas. Como é que é? Jesus, o Messias? Que Messias, coisa nenhuma, rapaz. O cara estava na casa de um fariseu ontem jantando, eu estava lá olhando pela janela. Tomou um copo de vinho desse tamanho. Não é assim? Ou não é? Não entrava mesmo. Você já imaginou nos dias de hoje, com esse fanatismo exacerbado que existe nas igrejas, alguém dizer assim, olha, Jesus que disse que é o Messias, foi numa festa de casamento ontem, acabou o vinho. Você acredita que o cara fez um milagre lá e transformou água em vinho para a turma beber? Isso é o diabo, isso é o tranca-rua. Isso é Lúcifer. Não é esse o conceito que tem? Eu é que tenho peito de falar essas coisas aqui na pregação, que vai sair no rádio, vai sair na televisão. Eu tenho peito de dizer que pode tomar um copo de cerveja, pode tomar um copo de vinho. Você não pode se embriagar. Não pode. Olha, e eu não escondo isso de ninguém. Eu fui a Bonito, com a pastora, para descansar 5 dias, vocês lembram, né? E lá a gente, Bonito não, Foz do Iguaçu, e a gente caminha demais. Anda para ver aquelas cachoeiras, meu irmão, que eu pensava que eu não ia voltar vivo. Eu digo, acho que vai voltar já do caixão, porque não tem preparo físico para isso. Aí um dia depois de andar a manhã inteira, um calor, um sol escaldando, aí fizemos amizade com um casal que estava junto com a gente no transporte. Os 2 advogados da Caixa Econômica Federal de Curitiba. Aí fizemos aquela amizade, né? Aí vamos almoçar.
Vocês querem almoçar com a gente? Convidei ele. Vamos junto, pastor. Aí fomos almoçar. Ele já sabia que eu era pastor, ela também. Disseram que tinha alguns colegas na caixa que eram pastores. Aí fomos almoçar. Sentamos. Fomos servir o almoço, que era um self-service. Aí depois que sentamos, cada um com seu prato, aí o garçom veio, vamos beber o quê? Aí um pediu um refrigerante, minha mulher, a pastora Sandeli, pediu um suco de laranja, o rapaz, o marido dela, pediu outro refrigerante. Só que enquanto o garçom está servindo, eu olhei para a mesa do lado e tinha um casal tomando uma cerveja. Mas, sabe, a garrafa cheia de gelo, assim por fora. Aquelas, sabe? Aí eu olhei assim e digo, puxa vida, não estou com vontade de suco de laranja, não quero refrigerante. Eu vou tomar uma cerveja. Aí o garçom, o senhor, eu digo, aquela cerveja ali está gelada? Está, muito gelada. Eu quero uma igualzinha. Aí ele trouxe. Aí tomei a cerveja, sabe no final o que é que eles disseram? Era assim, pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Olha, os pastores que são colegas nossos lá da Caixa, se vissem isso, olha, eles iam se escandalizar. Porque com tudo eles se escandalizam. Por isso que nós nunca aceitamos convite para ir em nenhuma igreja. Está vendo? E aqui o senhor, com tanta tranquilidade, só pediu uma cervejinha, uma garrafinha, tomou um copinho, eu digo, não, deu vontade, eu tomei. Não é, sabe aquela coisa, não é pela cerveja? Suco de tamarindo, é amargo, né? Mas não tem aquele dia que você diz, eu estou com a vontade de tomar um suco de tamarindo, meu irmão. Acabou. Ontem eu peguei meu filho, ele ia na casa dele lá na... Eu digo, Rafael, passa na beira-mar, naquele sorvete de 50 sabores, traz para mim um sorvete de abacate, que eu estou aqui com desejo, eu acho que eu estou grávido. Porque eu amo sorvete de abacate, sabe? Mas tem uma vontade assim, sabe, Carlos? Irmão Carlos? Deu aquela vontade de tomar sorvete de abacate, aí deu o dinheiro, ele foi, puxa vida, não tinha sorvete de abacate. Não tinha. Aí ele e minha nora trouxeram sorvete de jaca, que eu também gosto, cajá e cupuaçu. Tomei, mas não foi a mesma coisa. A vontade era de abacate. O desejo, se tivesse trazido de abacate, eu ia tomar um pote daquele grandão. Porque dava com vontade. Mas Paulo... Olha, meu irmão, uma coisa que eu não sou é hipócrita. Eu sou o que eu sou. Sabe? E o que eu sou aqui, eu sou fora daqui. Eu não subo aqui para fazer teatro. Eu podia não dizer nada disso, não podia? Quem que vai saber? Ninguém. E meter o pau, né? Quem faz, né? Não. Eu sou assim e tenho consciência do que eu faço e tenho consciência do que eu ensino. Mas Paulo disse, e coisa semelhante a esta, né? Então aqui em bebedice, hoje já entraria o vício do cigarro, o vício das drogas. Você não pode destruir o teu corpo com cigarro. Você não pode destruir o teu corpo com drogas. O teu corpo é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. E para terminar, glutonaria. Glutonaria. São as orgias, como é que eu diria? São as festas regadas à bebida e à comida que a pessoa começa a fazer daqui num estilo de vida. Tem gente que faz disso o seu céu, faz disso o seu prazer. Se tiver festa, segunda noite ela vai, se tiver terça ela vai, quarta ela vai. Ela trabalha a semana inteira, doido que chega a sexta, para ir para uma festa, para ir para uma noitada. Vai ter bebida, vai ter comida, vai ter picanha, vai ter cachaça, vai ter vinho, vai ter caipirinha. Sábado vai de novo. A vida da pessoa é voltada para isso aqui.
Esse é o pecado da glutonaria. Faz disso um estilo de vida. Amém? Aí eu pergunto: você se sentiu enquadrado em alguma coisa dessa aqui? Pastor, mas o senhor falou que é possível um filho de Deus, em um momento qualquer da vida, cometer um desses pecados aqui. Sim, é possível. Dei até o exemplo de Davi. Só que se ele cometer e ele é de Deus, ele se arrepende e para. Né? Deixa eu mostrar só uma coisa aqui para terminar. Abra aí a tua Bíblia. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Paulo diz assim: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Davi cometeu aquele erro terrível, mas chega uma hora que ele se arrepende amargamente, e a Bíblia diz que Deus dizia: Davi, homem segundo o meu coração, ó, homem segundo o coração de Deus. O que não pode é a pessoa errar uma vez, 2, 3, 4, passou meses, daqui a 2 anos ele parou, começou de novo, outra vez praticando aquilo, tal, sabe? Aí não tem nada a ver com Deus, meu irmão. Não, cometi um erro, cometi uma fraqueza. Chega uma hora que vem um arrependimento. Aí você se arrepende, você confessa para Deus, para e não pratica mais. Aí é a prova de que você é de Deus. Mas o cara está dentro da igreja, pratica um erro hoje, engana uma irmã hoje, quer namorar com uma amanhã, depois da manhã já é a terceira, depois já é a quarta, depois já é a quinta, e dorme na casa de uma, e eu estou mandando recado para a gente aqui. Viu? O recado está dado. Quem fez isso sabe com quem eu estou falando. E se não mudar o comportamento, se não se arrepender dessas práticas erradas, é filho do diabo mesmo. Com Bíblia, com tudo que tiver de direito. Então para, muda o comportamento, muda a atitude. Está pensando o quê? É o Dom Juan, é? É o Brad Pitt? Acho que nem o Brad Pitt faz isso. Está danado, meu irmão. Vai querer namorar quantas? Vai querer seduzir quantas? Vai querer enganar quantas? Você é o gostosão da parada, é? E as mulheres se liguem na parada. Porque mulher que se presta, mulher que tem temor a Deus, não cai nessas lábias. Cuidado. Você vê o sujeito se achegar muito, querer, não pode ouvir a pessoa dizer que está perto, não, para te ajudar. Olha que coisa bom. Não, eu estou ouvindo que você está apertado, né? Não quero não, irmão, faço questão. Segura aí, R$50 para ajudar. Nós irmãos em Cristo tem que ser assim mesmo. E paga almoço. Não é nada demais pagar um almoço. Eu já cansei de pagar aqui. Mas aquela coisa que só falta assumir a pessoa. Meu irmão, me engana que eu gosto. Tem coisa aí na história. O cara está querendo alguma coisa.
Porque não é esse o natural das coisas. Eu tenho 56 anos de idade. 56 aninhos muito bem vividos. Viu? Eu conheço de longe. Eu olho e digo, eita, que aí tem coisa. Cuidado, abre o olho. Viu? Está dado o recado. Se alguém a si mesmo se purificar desses erros, se parar, eu vou dizer não, é filho de Deus. Foi um momento de fraqueza. Mas se eu continuar ouvindo história, meu irmão, olha, já deu uma cantada em fulano, já deu uma cantada em Beltrana, já deu na outra. O que é isso? É o Harém, é? É o Barba Azul? Não tinha uma musiquinha antigamente que falava, eu sou um tremendo barba... É? Que história é essa? Isso aí era antes. Estava morto dele de pecado. O cara tinha 500 mil mulheres. Mas uma vez que diz que nasceu de novo, uma vez que diz que creu na palavra e foi batizado com o Espírito Santo, não pode mais ter esse tipo de conduta. Não pode mais ter esse tipo de comportamento. Amém? Tem que ser um homem respeitador. Procura uma mulher só, certa, e faz dela a tua esposa. E vai amar essa mulher, e vai ser amado por ela. Não fica querendo se jogar no braço de uma, de outra, de outra, de outra, de outra. Não, eu estou vendo, esperando Deus mostrar quem é. Se deixar, ele pega a igreja inteira. Nem eu escapo. Que isso, meu irmão? Ô, rapaz, que tá me estranhando? Não, pastor, sabe, as coisas são modernas, né? Não, comigo não, jacaré. Sai fora, lobisomem. Ai. Bom, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja.